Bom dia, segunda-feira, dia 17 de novembro, é um dia meio atrapalhado aí, né? Porque o Sol até ficou bem legal aí nos trígonos de água, né? Ele teve um trígono com Júpiter, um trígono com Saturno. Esse com Saturno, que foi o último, foi às 5h56 da madrugada. E assim, se a Lua tivesse muito bem, a gente até aproveitaria mais esse trígono do Sol aqui, pensando em um favorecimento, talvez não muito para despojamento e risco, porque o Sol está em Escorpião sem muita força, né? E o Saturno muito lento, mas isso ajudaria muito no processo de concentração, no fator espiritualista, pode até ajudar, né? Ainda para ser sincera, né? Mas nesse sentido de criatividade, no processo interpretativo, esse climão de sensibilidade, né? Eu até falei para vocês nas reflexões semanais que, apesar do Sol ingressar em Sagitário, nessa semana a gente tem uma coisa ainda bem de Escorpião bem forte, né? E esse perfil, né, dessa madrugada foi isso, né? Um perfil de Escorpião bem forte. Sol, trígono Júpiter, Sol, trígono Saturno. Agora, o que acontece? A Lua, que vem em Libras, está chegando à quadratura com Júpiter agora de manhã, 8h51. Então, ela vai atrapalhar um pouco o processo voltado para fatores da prosperidade, né? Pensando em fator de abundância, assim, já atrapalha um pouquinho, fica um pouco distorcida a configuração. Então, mesmo que a gente tenha ainda o Sol se afastando do trígono a Saturno, a gente não vai conseguir aproveitar muito isso num sentido eletivo, né? Porque esse aspecto difícil de Lua com Júpiter atrapalha o processo. Ele prejudica a prosperidade dos assuntos, ele às vezes é um pouco desequilibrado nos fatores de confiança também, um pouquinho exagerado. Júpiter virou a direção para o retrógrado, então a gente está com uma configuração meio atrapalhada, né? Então fiquem atentos aí ao excesso de confiança, excesso interpretativo das coisas também, né? Depois que a Lua passa pela quadratura Júpiter, ela vai ficar fora de curso até o início da noite, até as 18h44, o que coloca mais um peso aí de desfavorecimento para as iniciativas, né? Um período muito longo com a Lua fora de curso. Evitem iniciativas muito ousadas, coisas muito diferentes, fora do habitual, coisas que você não tem domínio, né, para realizar. Porque com a Lua fora de curso, a propensão a estudar problemas é grande, né? Fica tudo meio vago, atrapalhado. No clima geral, não chega a ser um clima de tensão, porque a Lua vem transitando em Libra, que é um signo mais equilibrado. Então não é um clima assim agitado, meio perdido, mas ele tá bem desfavorecido para as iniciativas. Tenha cautela. E principalmente essas ligadas ao plano da prosperidade, relacionadas também a ampliar as coisas, né? Dar um volume maior para as coisas. Os assuntos de Júpiter, né? Que vem na quadratura com a Lua, né? Acabam sendo bastante atrapalhados. Então, os assuntos de justiça, relacionados a estudos superiores, campo da espiritualidade, viagens, assuntos internacionais, assuntos de prosperidade, todos esses temas, né? Bom, a Lua vai ingressar em Escorpião às 18h44, mas ela vai demorar muito ainda para chegar ao primeiro contato perfeito, que vai ser a conjunção com Vênus. Essa conjunção ela só vai ser perfeita na madrugada da quarta. Então, na segunda, a gente ainda não percebe a Lua se aproximando. Nós vamos perceber a partir da terça. Daí vai acontecer aquilo que eu falei para vocês. Na terça-feira não temos aspecto nenhum perfeito, mas a Lua vai se aproximando já da conjunção com Vênus. E olha, a quarta é aquele dia que vai ter a cara de Escorpião, porque a Lua chega à conjunção com Vênus em Escorpião e o Mercúrio um pouco antes, né, volta para Escorpião no movimento retrógrado, né? Ele ingressou em Sagitário, iniciou o movimento retrógrado, então ele volta para Escorpião. Então, na quarta-feira é um perfil bem forte de Escorpião. Vamos ter trígono de Lua com Júpiter, trígono de Lua com Saturno, a cara de Escorpião. Isso vai fazer com que a quarta-feira, a partir da terça, já vamos sentir esse perfil fácil para concentração, para análise. Então, já se programem para estudar, para pesquisar, para incentivar o processo criativo, para atividades do plano interpretativo, para quem lida com oráculos, né, essas questões da espiritualidade, para as atividades terapêuticas de maneira geral. Bom, vocês vão sentir bastante essa facilidade
com os fatores assim ligados à questão mais emocional, mais o processo da interpretação, fica bem legal. Não vai ter muita velocidade, tá? Quarta-feira, porque a Lua vem transitando em Escorpião. Não é um dia assim para fazer muitas coisas ao mesmo tempo, mas para concentrar. Então já saibam que quarta-feira a gente tem uma sequência de trígonos, tem momentos bem favoráveis da Lua e isso vai ajudando bastante o clima, tá? Então é isso, gente. Segunda ficou meio atrapalhada, poderia ser legal ainda, né? Se a Lua não tivesse nesses desafios todos. E terça a gente vai sentindo o aumento da influência de conjunção de Lua com Vênus também. Então, desde a terça até a quarta, um perfil bem concentrado, analítico. É muito bom assim quando você quer cuidar da qualidade das coisas. Em qualquer atividade, pode ser num plano básico, num plano financeiro, no que for, né? Ele vai ficar bem concentrado, ajuda a entender as coisas, os problemas, né? É bem legal nesse campo, tá? É isso que temos. Então, uma ótima segunda para você, até amanhã.